A FAO foi aberta em 48, mas foi em agosto, na véspera de vencer o dia da... Acho que era 8 de agosto, que vencia o termo da doação. Então, no último dia do prazo, a Assembleia aprovou. Os candidatos, não eram alunos, eram 50 candidatos, mas tinha um grupo que liderava e liderou em outros tempos, no GEPAL depois. Eles foram para a Assembleia e acompanhavam a votação lá dentro e fizeram camaradagem com os dois deputados paulistas que depois foram para a Câmara Federal, que eram o Auro Moura Andrade e o Ulisses Guimarães. E o Auro estava como presidente da Assembleia, eles já conheciam os alunos. Eles sabiam que era o último dia do prazo e fizeram a votação e aprovaram. Então, às 9 horas da noite, ele foi e entregou em mãos dos alunos. Foi bonito porque os alunos não eram funcionários para entregar aquilo. Era uma confiança também muito grande da parte dele. Mas o doutor Anhar deve ter arrumado isso. Isso era tudo feito com conhecimento dele. Então, o presidente da Assembleia entregou nas mãos dos alunos. Os alunos pegaram aquilo, pegaram um táxi, levaram, 3, 4 deles, levaram à casa do Adhemar de Barros, na rua Albuquerque Lins. O Adhemar também sabia que eles iam chegar, abriu, assinou, eles pegaram aquilo, foram para a Rua da Moca, na imprensa oficial do Estado, entregaram, 9 horas da noite, entregaram aquilo. Aí aquilo tinha que entrar em máquina e ser impresso, porque de madrugada começava a ser distribuído o jornal. Então, todo mundo estava apalavrado para fazer isso. Foi um acordo geral, senão isso não ia funcionar, não é? E a imprensa oficial estava informada que aquilo ia chegar. Uma vez recebido, o papel assinado pelo governador, eles puseram na pauta. Já devia estar preparado aquilo. Então, no dia seguinte, chega na Assembleia, no Palácio do Governo, estava criada a FAO. A Assembleia recebeu como doação um prédio. E uma das cláusulas dizia que os professores das áreas técnicas da Escola Politécnica poderiam, por autorização da Assembleia, acumular. Eles eram professores de uma faculdade e passavam a ser de duas. Então, a velha guarda da Politécnica não ia favorecer a criação da FAO. Eles concordaram, os velhos catedráticos de estruturas, concordaram porque eles iam ganhar o dobro. Eles passavam a ser catedráticos de duas escolas, os catedráticos. Eles tinham depois que prestar concurso, prestaram. Mas isso foi 15 anos depois. Só depois que eu prestei concurso, aí, prestei a minha livre docência, eles ficaram assustadíssimos. Os arquitetos vão tomar isso, não vão botar a gente para fora. Eles não tinham feito concurso. Imediatamente, eles fizeram todos os concursos deles. Quando eu fiz concurso de cátedra, eles já estavam fazendo, já tinham feito os concursos de cátedra. Assim que eu fiz de livre docência, eles fizeram cátedra. De medo de que eu fizesse isso para fora. Eu não era catedrático, era livre docente, mas era lógico que eu ia fazer em seguida a cátedra. Eles sabiam disso e trataram de fazer a dele. Então entraram junto comigo na congregação. Praticamente junto, uma diferença de 3 meses. E empurraram o meu concurso bem para o fim. A caracterização da situação foi aquela. Eu sabia disso. Quando eu fiz os concursos, eu sabia o que eu estava fazendo. Não era aquilo que eu falei sobre as instituições. A gente tem que pensar nas coisas do ponto de vista das instituições. Você quer ter a sua instituição funcionando, você precisa tomar as medidas para que isso aconteça. Senão, não vai, fica na mão dos outros. E nós estávamos revoltados de ficar sempre assim na mão dos outros. Uma faculdade de arquitetura dirigida por calculistas de concreto. Não tinha sentido. Mas eles não largavam aquilo porque eles queriam preservar a vaga. Eles não estavam interessados na sorte da FAO. E assim que terminou, inclusive os militares fizeram lá uma lei que proibia as acumulações, eles foram embora, foram mandados embora. Não durou um ano. De toda essa crise toda, eles ficaram lá um ano, depois foram embora. Um ano e pouco, um ano e meio.
A FAO não estava pronta, porque as obras não podiam ser feitas, o prédio era dos penteados, não podia pegar dinheiro público e fazer uma obra numa propriedade privada. Só quando foi concluída a doação, podia fazer obra com dinheiro público. Então, assim que foi assinado, a partir daquele dia podia pegar recursos públicos da universidade e começar a fazer as obras. A doutora Ian, que era vice-reitor, nem tremeu, daí a pouco as obras começaram. Daí já está tudo preparado para começar. As obras começaram e eles se adaptaram, mas levou 1 ano e meio, eles pintaram, fizeram, limparam. Levou 1 ano e meio. Bom, a turma que entrou em agosto, portanto, foi até fevereiro, março, para terminar o primeiro ano. Aí, em março, eles começaram o segundo ano, a primeira turma. E aí eles criaram o GFAO, porque já era, mas estavam dentro da FOD. E estavam usando as salas de aula da FOD, que devia ser complicado, sabe só. Mas eles tinham aula lá. E aí, debaixo de uma escada, de um desvão de escada, debaixo de escada, lá ali num cantinho, fecharam aquilo, o GFAO foi fundado, ficou uma cabinezinha ali debaixo, ficou um escritório do GFAO. Então, essa foi a fundação. O primeiro presidente foi o Marcílio Martins. Era um rapaz de origem humilde, de pobre, lutador, muito bom arquiteto, muito bom colega ilustríssimo, excelente pessoa. E lutou muito na vida, foi uma vida difícil, depois de formado. Nós ficamos muito amigos já no primeiro ano, no período da greve. Né? Inventava umas coisas, precisava levar alguém do GFAO, levava o Marcílio. E também saía por aí para defender a faculdade, né? Quando nós entramos, o problema foi o seguinte: as aulas começaram no ano seguinte, né, quando eu entrei, 51. Aquilo era a turma de 48, 49, 50. A turma de 51 entrou no dia 1º de março. Lá pelo dia 11 de março foi anulado o ato da última sessão do Conselho Universitário, lá por janeiro ou fevereiro, que nomeou, que aprovou a nomeação dos Carlinhos. Aí veio uma pressão do governo federal, e que devia ter por trás disso, sabe lá mais o quê, para anular a nomeação. Ele foi nomeado professor no 4º ano. Ele ia dar aula de projeto de arquitetura no 4º ano da faculdade, estava tudo pronto. Isso para nós, você imagina, nós calouros entrando, entusiasmo, o arquiteto brasileiro vai ser professor da FAO, escola. Era a única escola com arquitetura moderna no país. Né? E aí, como ele era comunista, então tem que tirar, ele vai fazer pregação comunista. Uma visão meio ingênua do que seja uma faculdade. O que aquele professor podia fazer durante umas aulas por semana que ele dava aula? Fantástico. Como Artigas. Ele falava umas coisas, mas não fazia pregação comunista. A fantasia dos militares pressionando o governo. O problema é o seguinte: eles puseram na rua, nós entramos em greve. Imediatamente. O GFAO fez a reunião, entramos em greve. Aí, no dia seguinte, saiu a notícia, a qual vai ser fechada. E nós ficamos desarvorados. Acabamos de entrar, uma faculdade recém-criada, fecha. Aquilo foi uma facada nas costas. Bem, como é que vai fazer? O GFAO se declarou em greve, que era o que podia fazer, e tomamos a decisão: vamos ocupar a faculdade. O governo não vai fechar a faculdade. Fechar, não vamos deixar que feche. Ocupamos. Que não era comum naquele tempo. Era uma atitude radical da nossa parte. Nós entramos, ocupamos a faculdade. Dormíamos lá no GFAO por grupos, cada noite era um grupo que dormia lá, aí vinha tudo no dia. Isso era começo de janeiro, primeiros dias de março. Foi, nem me lembro mais, levou uns 2 meses. Fim de abril, mês de maio, que é abril. Teve tentativa de tirar os alunos lá de dentro? Não. Não. Nessa época, não. Mas nós dormíamos, era muito assustador, porque Eu imagino. as primeiras noites, eu dormi na segunda noite.
a expectativa é que nós fôssemos tirados da tapa de lá, né? Mas o governador, o governo, eles tiveram a habilidade de não provocar, para que criar um caso mais grave do que aquele que existia? Seria uma tolice. E, por outro lado, como nós tínhamos ocupado, mostramos uma disposição de oferecer resistência. Como a Faculdade de Brasília, quando o Neymar foi posto para fora, eles entraram em greve, ela foi fechada também. Ficou 2 anos fechada a faculdade. Eles ficaram morando dentro da faculdade 2 anos, até reabrir. Quando reabriu, eu fui dar aula Foi aí que o primeiro curso que eu fui dar lá de reabertura. Para mim era tudo igual, só que uma vez era aluno, da outra vez era professor. Mas eles sabiam, claro. Eu me convidar, sabiam da história. Agora, aí eles acharam, era um negócio complicado, porque eles não tinham arquitetos para dirigir a faculdade de arquitetura. E se fizesse acadêmico, era uma intervenção cultural que nós não íamos aceitar. Mas o doutor Anhar estava fora. O único arquiteto que existia lá dentro, os dois, ele e o Artigas, que vieram da Poli. Então eles não tinham, mas não tinham um arquiteto titulado. O Artigas também não tinha tido nenhum. Era moço, não fez carreira acadêmica. Então, eles não podiam nomear catedrático como professor sem título. Não podiam nomear diretor ou professor sem título. Aí eles não tinham quem indicar. Aí eles foram buscar um que estava se aposentando. Na ocasião, eu não entendi. Há muito pouco tempo eu pensei, foi isso que aconteceu. Por que que eles esperaram? Era o tempo deles pegarem o professor que estava se aposentando lá, o Bruno Simões Maio, na compulsória, porque ele ia fazer 70 anos, 70 anos não podia mais trabalhar. O professor Bruno, que estava se aposentando, ficou naquele ano. Aí chegou nas outras férias, ele foi aposentado, porque tinha pedido aposentadoria e tinha que ser aposentado. Então veio o professor engenheiro, que era o Luiz Sintra do Prado, que era um homem muito fino de trato e um engenheiro que não fazia as mesmas coisas que os outros. E o nosso aluno, o nosso presidente do GEFAL, o primeiro presidente do GEFAL, Marcílio Martins, tinha uma certa confiança com ele, conversava. Sabia que o professor não merecia respeito. E o professor sabia que ele era o presidente do diretório. Chegou lá, sentou. Eram muito poucos alunos na primeira turma. Sentou, fez exame, foi feita as perguntas. O professor ensinava mecânica racional. O que ele ia ensinar de física para os alunos? Aí o Marcílio me contou isso. O Marcílio foi, fez as pessoas, passou, professor, eu passei, eu estou aprovado. Se eu disser alguma coisa, o senhor não vai me reprovar? Não. Então eu queria dizer, tudo que o senhor nos ensinou não interessa absolutamente nada. É inteiramente inútil para nós arquitetos. Mas como? O que eu tinha? O senhor tem que fazer o que o Rino Leve faz, arquiteto. O senhor tem que nos ensinar acústica arquitetônica. Nós temos que saber fazer acústica do antigo anfiteatro. O senhor tem que nos ensinar iluminação, que aqui ninguém sabe fazer isso no país. O senhor tem que nos ensinar acústica, iluminação e termologia, controle térmico dos edifícios. Ninguém está fazendo isso no Brasil. Isso é fundamental. Nenhuma escola de arquitetura, só do Rio estava fazendo isso. E o Marcílio sabia. E ele ficou constrangido. Aí ele pegou aquelas coisas que eram ensinadas em Paris e trouxe. Ele estudou e dava aula e nos deu os cursos. Foi a segunda escola. A primeira foi o Rio, a segunda São Paulo. A começar a ensinar não física. E funcionou. Mas eram as duas únicas no país que estavam fazendo isso. Aí nós criamos uma força tal que quando nós fundamos a ABEA, etc., nós fizemos um curso para todos os professores do Brasil. Aí mudou. Como paisagismo, não tinha professor de paisagismo no país. Nós tivemos um americano que chegou aqui, ele veio para abrir escritório, puseram como professor, que formou Rosa Cleias e Miranda Magnoli. E que aí depois nós fizemos os cursos pela nossa ABEA, fizemos os cursos para todos os professores, e da arte especial, comissão de ensino, que o dinheiro vinha de lá. Paisagismo, conforto ambiental, que é essas três coisas da física, que viram conforto ambiental, paisagismo,
e estruturas, que eles davam cálculo, que davam para a Politécnica, não sabiam dar outro curso. Aí pegaram nós pegamos a nova geração da Poli, Mário Franco, que morreu há uns 2 anos, à frente, tinha Mário Franco aqui, um do Rio, Polilo e um outro, e demos cursos, professores de resistência dos materiais, estruturas, transtorno de estrutura das escolas de arquitetura, ensinar estrutura. Eles ensinavam os cursos de engenheiro, que nós odiávamos aquilo. Não servia para nada, para nós não ser calculista. E eles felizes da vida, porque nós nos formávamos e iam lá bater na porta e passar o serviço para eles fazerem, para ganhar dinheiro. Essas contradições. Então, nós, alunos, trabalhamos para que isso mudasse. Quer dizer, a física não, foi o Marcílio que falou com o professor, uma coisa dura, o professor sentiu isso, mas era um homem muito fino, foi lá, estudou e mudou, se adaptou. Mas os de estrutura, de cálculo, resistências materiais, não. E os resistências materiais eram um velho que dava aulas de costas para nós. Ele nos detestava. Nós retribuíamos entusiasticamente. Detestávamos o professor de resistências materiais. E ele nos detestava, ele dava aula de costas. Eu nunca via a cara dele, quer dizer, via no corredor e não gostava, mas era isso. Então, essas foram as primeiras condições. Mas no ano seguinte, eles tiveram a habilidade por o professor Luiz Cindra do Prado, que já estava com o seu curso adaptado para dirigir a escola, e ele procurou adaptar. Ele trouxe um arquiteto de fora, o Gil Ponte era um grande arquiteto italiano, passou aqui 6 ou 8 meses, eu fiz amizade com ele, saía de carro, meu pai tinha um carro de serviço oficial, eu pegava o carro de meu pai nas outras horas, levava o Pontes para visitar as coisas. Então, aproveitar um pouco o que tinha para falar. Mas isso foi o professor Luiz Sintra trouxe, porque ele se adaptou, e era irmão de um arquiteto. Agora, os outros não se adaptaram, coisa nenhuma, e eram muito arrogantes. E aquilo que eu já te disse, o que não existia na faculdade, não existia reunião dos professores, nem de técnica, nem de projeto, nem de arquitetura. Os professores não se reuniam. Eu uni uma comissão de 4 professores para dizer para os outros o que eles deviam fazer. Mas era um problema burocrático de organização administrativa. Não era para... Não havia. E os engenheiros não precisavam, já se entendiam por lá, já tinham feito isso lá. Então, esse era o nosso quadro no momento de fundação da FAO. No primeiro ano, funcionava assim, arquitetura analítica, que era o nome da Escola de Belas Artes, que vinha da Europa, isso. Que, por outro lado, aqui não aceitava, porque era arquitetura moderna, a orientação era outra. Então, ficava uma história absurda. Então, como é que fazia? O professor de arquitetura analítica, no primeiro ano, pegava um livro de história da arquitetura e começava a dar umas 2 aulas sobre o Egito Antigo, outra sobre, entendeu? E que lá eles davam anos, aquela coisa toda, e analisavam as colunas, tipo de coluna, mas nós não queremos saber. Capital de coluna grega, quantos tipos de coluna tem? Para a profissão não ia servir para nada. Só que levava um ano fazendo isso, depois, no segundo ano, era uma coisa parecida, no terceiro ano era outra, sabe? Então, era uma enganação. Não é? E devia ser uma coisa, não era mais, mas ainda não era nova, porque, vamos ser francos, não sabiam como fazer. No 5º ano, era arquitetura no Brasil, que era uma exigência do governo federal para aprendermos a história da arquitetura colonial no Brasil. Eles estavam mais interessados no colonial, que tinha que ver com o IFAM. Então, a turma do IFAM, em geral, dava essas aulas. Mas, em São Paulo, o diretor do IFAM em São Paulo, Luiz Sá, havia brigado com o doutor Anhar na Poli, porque ele era aluno do Anhar lá. E o Anhar não nomeava o Sá não deixava nomear. Aí, eles foram e arrumaram. Primeiro, trouxeram um professor do Rio, que era do IFAM, e ele veio e deu um mês de aula, muito simpático, nós tivemos amizade. Vieram 2, assim.
Um depois veio outro. Mas aí o Luiz Saia, que era o diretor do IFAM aqui, ia lá e dizia, olha, o problema é esse, o professor devia ser eu não estou aqui porque está me podando, você é meu colega, você está roubando o meu lugar. Aí o cara pedia demissão e ia embora. Os dois continuavam sendo do IFAM, mas a aula na FAO ele não dava. Aí não tinha quem desse. E vinham uns que eles arrumavam, né? Não funcionava. Aí eles trouxeram o professor Eduardo Diniz de Mel, que de teoria mesmo ele não sabia quase nada. Mas ele era um arquiteto, recursos, ele viajava muito pelo Brasil, interessado, porque eles tinham sido do neocolonial. Esse era o problema. Os outros que vieram antes eram admiradores do neocolonial, então não eram aceitos na FAO. Aí trouxeram o professor Eduardo Diniz de Mel, que tinha uma belíssima coleção de diapositivos, porque ele visitava a arquitetura colonial brasileira por prazer, mas ele tinha sido do neocolonial e arquiteto do neocolonial. Aí passou para o modernismo, foi o sócio número 1 do IAB em São Paulo. Quando ele passou de armas e bagagem, ajudou a fundar o IAB. Ele tinha recursos, era um homem de uma família abonada. Então, foi Eduardo Diniz de Mel ser o primeiro presidente do IAB em São Paulo. Não mais como neocolonial. Mas ele, você não tira isso da cabeça de um professor. Mas ele estava dando, não projeto, ele estava dando arquitetura no Brasil. Então, ele nos dava aulas sobre arquitetura colonial. E fotografava. Para fotografar, era um espetáculo. Era um homem fora do comum, tremia muito. Parava de tremer, batia fotografias perfeitas em foco. Ninguém conseguia explicar. O Gustavo vivia belando isso. Parava, não tremia, batia a foto, aí começava a tremer. E eu, depois eu fui assistente dele, entrei pela mão dele como assistente na foto. Isso era o que se fazia. Agora, mesmo do ponto de vista do IFAM, quer dizer, eles não tinham conhecimento técnico daquelas construções. Só o Luiz Saia, que trabalhava no IFAM e tinha os desenhos, levantamento. Os alunos, e alunos da FAO, do primeiro e segundo ano, iam para lá, arranjavam emprego de estagiário e trabalhavam no levantamento métrico, fazendo as plantas, levantamento dos edifícios. Então, nós tínhamos um convívio muito grande com a arquitetura tradicional através desse tipo de trabalho e de coisa. Houve em São Paulo o Congresso de Folclore. Do ponto de vista da sociologia, era do pessoal ultraconservador. Mas o povo não sabia disso. Então, o que pareceu como um congresso de coisas sociais, uma visão social do espaço, foi o Congresso Folclore. Então, os alunos tinham fundado o Centrinho Cultural nosso, no GEFAL, puseram o Centro de Estudos Folclóricos. Depois, quando o Benedito Lima Toledo foi o presidente, depois que eu me formei uns 2 anos, ele mudou, ele passou a Centro de Estudos Brasileiros, ele estava muito correto, corrigiu o nome do Centrinho. Mas ali nós organizávamos, primeiro organizávamos publicações. Nós pegávamos, por exemplo, o primeiro grande artigo do Lúcio Costa, na Revista do Patrimônio, número 7, era um sumário sobre a arquitetura colonial civil mais antiga, as cartas, etc. Trabalho muito bem feito. Famoso, era o que existia no Brasil. Nós imprimíamos aqui. Eu, como calouro, já fui chamado e já estava para catar folha, porque nós imprimíamos. Nós tínhamos uma editora no GEFAL. O GEFAL fazia cadernos. Nós publicávamos muitos artigos de Lúcio Costa e outras coisas que tais. O Piauí, Sua Arquitetura, do professor Paulo Tedim Barreto, que veio aqui uns meses, o Issaia falou, ele foi embora também. Grande figura, Tedim Barreto. Era importante, porque ele mostrava a arquitetura civil. Não, mesmo no IFAM, ninguém escrevia sobre arquitetura civil. Mas aí um amigo do IFAM, no Rio, foi diretor do IFAM, presidente do IFAM. Ele explicou, o avô do Tedim Barreto era do Piauí. E ele tinha uma casa de fazenda do jeito que ele escreveu o artigo. Ele foi lá, ele conhecia, visitava as fazendas. Ninguém tinha pensado nas casas de fazenda e nas casas urbanas do Piauí. Ele escreveu Piauí, Sua Arquitetura. E escreveu sobre 3 cidades que tinham planta
regular, traçado regular, por aí que eu comecei. Como é que tinha? Planejamento urbano no Piauí, no século XVIII, e ninguém sabia disso. Aí o americano Robert Smith e o Paulo e o Sérgio Borges de Holanda escrevendo. Os portugueses conheciam a obra. Não, aqui não tinha planejamento urbano nenhum, o Sérgio Borges de Holanda. Havia os ladrilhadores, que eram os espanhóis, e os semeadores eram os portugueses. Quer dizer, jogavam as coisas pelo chão afora, em verdade total. E o Piauí, sua arquitetura, então, no primeiro ano, ajudando a imprimir aquilo, olhar e esfregar o nariz lá. Como é que não havia coisa do Brasil? Havia, está aqui escrito. Está lá na cidade, vai lá no Piauí que tem. Aí eu comecei a pegar nos outros lugares, aí a imagem de vilacidade do Brasil. Era tudo. Os arquitetos brasileiros eram bestas, mas como? Tudo, os portugueses. Você não imagina como eles me abraçaram lá, quando eu fui lá fazer a conferência e lançar o livro. Eu nunca vi tanta gente subir no tablado, vir em cima de mim, todos ao mesmo tempo, uns 200, 300 portugueses. Porque eu havia provado que os antepassados deles tinham feito cidades no Brasil. Tudo era planejado, não tinha nada fora do planejamento. Algumas coisinhas. E todo mundo dizendo, não tem, não sabem de nada. Não. Então, mas isso veio lá do Piauí, do GEFAL, do Centro de Estudos Folclóricos, do Piauí, sua arquitetura. Eu aprendi isso no segundo ano da faculdade. Aí você veja o problema institucional. Aí eu viro professor, eu pego isso e levo à frente. O que eu fui fazer na FAO como professor? O que eu fazia no GEFAL. O que foi a nossa vida no GEFAL e a vida dentro da faculdade, você entendeu? Nós começamos isso, essa briga começou lá atrás, desde que nós entramos. Nós já estávamos construindo a faculdade no momento que nós entramos, porque as instituições não respondiam às necessidades nem às nossas. E até porque nós entramos numa faculdade moderna e o diretor sai e ficam os outros que não sabiam, feito barata tonta, os arquitetos também. Os arquitetos não tinham forma institucional e os politécnicos não deixavam. Nunca criaram as condições dos arquitetos tomarem conta da faculdade. Claro, eles tinham medo de ser mandados embora. O Gustavo Neves da Rocha era o homem mentor nosso no Centro de Estudos Folclóricos. Entendeu? Ele era um pouco mais velho, ele mais experiente, muito quieto também. Mas ele, daquela turminha do Centro de Estudos Folclóricos, foi o que ficou. Por outro lado, ele também não era ligado ao IFA. Ele ia mexer, mas não era da turminha que ia lá trabalhar como estagiário. Ele era estudioso, pegava os livros por conta própria. Então, era a formação da vida dele, era assim. Mas quando terminou o primeiro ano, eu preciso voltar para trás para entender, eu estava falando por isso. Eu já estava com isso traçado. Eu mal entrei no GEFAL, eu dizia, eu quero estudar esse negócio, eu quero ir para as outras cidades brasileiras, porque a lição do IFAM tem que conhecer a arquitetura brasileira de outras épocas também. A moderna também, mas também eu não ia lá, não via a arquitetura moderna dos outros. Então, eu disse, eu vou viajar daqui para Bahia e Recife. Podia ir para Minas, mas por que eu escolhi Bahia e Recife? Não me pergunte, que eu não sei. Aí eu fui conversar com o Gustavo, que era do Brasil. Ele disse, também o Oriaque Castro está querendo ir viajar. Tá, então vamos os três. Onde é que nós vamos? Nós sentamos e organizamos a viagem, mas quem propôs fui eu. Eu não tinha, o Gustavo já tinha ido, eu não tinha ido. Aí um deles disse, não, nós temos que parar em Vitória, vamos visitar o Espírito Santo. Foi ótimo. Tem coisas lá que se conservaram, igrejas antigas, muito simples, coisas. Era tudo muito modesto no Espírito Santo. Mas, então, nós compramos passagens com muita dificuldade, muita. Com o nosso dinheirinho de estudantes, imagina o que era isso. Era o seguinte, o avião para sair daqui e chegar em Nova York levava 4 dias. Então, saía daqui, tinha que parar no Rio. Eu disse no Rio de Janeiro, peguei uma passagem de São Paulo, Rio. O avião para o norte saía do Rio às 6 horas da manhã. Então, você tinha que às 5 horas da manhã estar no aeroporto.
aproveitar a luz do dia, de noite eles não viajavam. A prática era essa, tudo difícil. Então, eu saí daqui e dormi na casa de uns primos, lá no Rio. E pior é que eles me convidaram para uma festa, eu fui à festa, eu voltei meia-noite. 4 horas da manhã já tocou. Eu saí, levantei, o meu primo foi lá, despediu. Peguei um táxi, fui para o aeroporto. Entrei com os colegas lá. Eu não sei como eles chegaram, mas eles estavam lá. Cada um cuidou de si. Aí nós saímos e o avião voava baixo, porque era tudo muito voo curto. Então eles desceram em Vitória. E nós passamos 2 ou 3 dias fotografando, tudo fotografado. Eu não, e aí o meu tio do Rio me emprestou uma câmera cinematográfica e um pouco de filme. Eu saí filmando, eu não tinha a câmera fotográfica ainda. E eles se divertiram, saímos, eu filmei umas coisas de lá. Era o que eu podia fazer, né? Tudo assim, era o que a gente podia fazer. Eu fiquei encantado, eu não tinha ideia do que podia ver. Mas anos depois eu fui convidado, escrevi um livro sobre a Vitória, depois ainda me chamaram para fazer outro. Coincidências da vida. E vi os arquivos, tinha muita coisa interessante, porque tinha fotografias da Vitória antes da modernização. Aí nós saímos de Vitória para ir para a Bahia. O avião voava a uns 200 metros de altura. A gente via os animais embaixo, as pessoas andando na praia. Porque daí a pouco ele pousava 3 cidades no sul da Bahia, porque a gente não tinha comunicação. Era o único meio de transporte no Brasil inteiro. Então a gente ia, descia, depois descia. Ia chegar na Bahia, sei lá, no fim do dia. No fim do dia. Aí descia, dormia na Bahia. Aí no outro dia saía da Bahia para ir para Pernambuco, também parava em coisas no meio do caminho. Ia chegar à noite em Recife. Era muito louco isso. Agora, nós passamos, então, 2 a 3 dias num lugar, depois, em Salvador, passamos vários, ficamos... Aí a gente ia na reitoria, nós fomos na reitoria, olha, estudar em São Paulo. Era muito cara de pau, né? Nós íamos lá para pedir para eles nos hospedarem em algum lugar. Vamos botar nós. Pensão de estudante, a melhor que tem aqui, imagina. Ou então era a maldade deles, puseram na pior. Nem queiram saber. Quando eu voltei, fiquei doente, fiquei um mês na cama, tive umas férias, uma coisa horrível. Mas era assim, você subia, prédio sobrado antigo, subia a escada, quando estava no patamar intermediário, tinha um buraco no teto. Aí você subia. Quando chegava lá, o que está em cima do teto? Era a cozinha. Naquele buraco as baratas subiam e desciam do banheiro, ali era do banheiro, não era a escada, era o banheiro naquele lugar de baixo. As baratas do banheiro passavam para a cozinha, da cozinha para o banheiro. Aí eu tive uma aula sobre a Bahia Pobre, uma coisa louca. Quando eu voltei não era mais assim, mas quando eu cheguei lá era isso aí. A escola não era reconhecida, era uma escola de belas artes, um curso de arquitetura, meia dúzia de alunos, eles se formavam e o diploma não era reconhecido. Eles não podiam ser contratados para serviço. Uma vida dura. Eu ficava com uma pena da vida dele, mas nos entendemos bem, saímos fazendo propaganda política daqui até lá. Aí, precisa derrubar esse reitor. E depois ele escreveu para cá, reclamando que tinha ido gente de lá. Eu acho que era eu. Veio aqui, propor derrubada do reitor, greve, não sei o quê. O outro disseram que não, que era um outro mais velho que também foi. Pode ser, tanto faz. O serviço estava feito. E fomos para lá. Agora, mudou minha cabeça. Eu fui ver o que era o Brasil. Eu queria ir, mas não tinha noção do que estava vendo. E vi coisas impressionantes que existiam. A gente não tinha nada disso aqui. O pouco que existia era pobre e esse pouco desapareceu. Lá não. Você vê o que foi feito de importantes projetos. E até Pernambuco. E voltamos. Esse foi o fim do primeiro ano para mim, mas aí eu já estava dentro desse caminho. Ao mesmo tempo, nós visitávamos, todos fotografando. Então, nós visitávamos todos os bairros de São Paulo, sobretudo os bairros do começo do século XX, que ficavam vizinhos da FAU Maranhão. Nós saímos a pé por ali, por trás, íamos até a Praça da República, virávamos na Rua Arouche. Então, meu quadro de arquitetura no Brasil, aquele livro, uma parte são fotografias daquelas casas,
explicando como é que elas se integravam no lote, como é que passou da casa de um lado para o outro, para a casa com jardim na lateral, corredor, que nós vimos ali. Que não era comum no resto do Brasil desse jeito como era aqui. Então não era o estilo, nós estávamos vendo outras coisas. Eu entrei como professor assistente de arquitetura no Brasil. E fiquei quieto fazendo tudo, mas preparando todo o meu material para essas coisas. Mas no ano seguinte, há um concurso na FAO, o primeiro concurso, o Artigas encheu a cabeça do pessoal. Eles podiam, quem era regente da cátedra podia pedir abertura de concurso. E ele pediu, o professor do primeiro ano, de projeto, pequenas composições que chamava. Mas ele não era um homem de formação acadêmica, entendeu? Não é que ele não fosse formado em arquitetura. Formado em arquitetura de ateliês e escritório dele. Ele tinha zero de preparo teórico e conceitual. Ele não sabia nem explicar as coisas. E aí nós, alunos, acompanhando aquilo, preocupados. Vieram 4 picaretas de outros lugares. Tem um que veio do exterior. Todos queriam correr para o mesmo lugar. Oba, tem emprego na FAO, né? Picareta. E o coitado foi que o Artigas convenceu que ele era obrigado a fazer, porque era dele, ele era do primeiro ano, era o mais fácil. Mas ele não tinha nenhuma competência teórica. Ele desenhava, mostrava, agora vocês vão fazer escada, agora o degrau mede tanto. Era coisa desse tipo. E ele fez uma tese sobre o Egito, arquitetura no Egito Antigo, coitado. Ele não sabia nada sobre o Egito Antigo. Só sobre a arquitetura que ele olhava e fez. Aí os outros picaretas, imagina, os que vieram de fora, que não eram daqui, imagina, se o daqui estava assim, imagina os outros. E nós ficamos furiosos, nós moços ficamos furiosos com aquilo. Mas o professor, eu não me lembro quem foi, se não foi aquele que me contratou. Quem fez aquilo foi o doutor Luiz Sintra do Prado. Montou a banca, montou com gente de muito bom nível, os melhores de faculdades do Brasil. Então, tinha o Silvio Vasconcelos, de Belo Horizonte, que era arquiteto, diretor da Faculdade de Arquitetura, mas era diretor do IFAM, em Belo Horizonte. Pessoal, quem tinha a formação teórica era do IFAM, os outros não tinham, não existia no Brasil. Veio um outro do Rio Grande, que não era do IFAM, mas tinha uma formação teórica conceitual, na cabeça dele. Muito sério, muito respeitado. E tinha mais um terceiro, assim, mas o Silvio de Vasconcelos eu conhecia, era meu amigo, ainda fui visitá-lo, refugiado em Portugal, expulso pelos militares como comunismo. A turma de Belo Horizonte intrigou, disse que ele era comunista, ele foi preso. Teve que fugir para Portugal, eu visitei. Uma das coisas tristes da minha vida, de um homem com aquelas qualidades, vivendo numa pensão de estudantes, eu fui na pensão no domingo à tarde, o olho dele estava molhado, eu não sabia se ele estava com sono, tinha acordado, eu estava emocionado. Eu fiquei emocionado de encontrar o professor. E na banca, essas pessoas, tinham 3. E Lorival Gomes Machado, quando começou a prova pública de aula, antes da aula, da prova de defesa, as aulas mesmo, era um fracasso, uma vergonha, uma picaretagem. E nós alunos lá, e ex-alunos, caindo pelas janelas, assistindo aquilo. E nós, na nossa faculdade, vendo aquele vexame, 5 malucos saindo lá, era catedrático da FAO, daquele jeito, não sabiam falar. Aí nós conversamos entre nós, alguém foi, tipo Gustavo, falar com 2 deles. Olha, nós queríamos dizer a vocês o seguinte, nós, os alunos, estamos muito mal impressionados. Então, só queríamos dizer o seguinte, se vocês tiverem que reprovar, não imaginem que vai haver reação contrária. Nós vamos apoiar vocês. Então, vocês façam o que tiverem que fazer. Mas, se tiverem que reprovar, não deixem de reprovar, porque nós estamos achando horrível. Acabou o concurso, notas, foram todos reprovados. Aí eu, que estava abarrotado de alunos e ex-alunos, aplaudindo a banca.
Os caras baixaram a cabeça e saíram assim, como se fosse prisioneiro de guerra no meio de tudo. O outro que o Artigas tinha convencido, o professor que convenceu de primeiro ano, ele foi lá dar um soco no Artigas de ódio. Como é que se depois nessa situação? Maior de idade devia saber. E ali, para mim, ficou claro o seguinte: os professores da FAO não tinham a mínima formação teórica, metodológica e conceitual para defender uma tese. Eles só sabiam resolver os probleminhas da prancheta. A verdade era essa, não tinham. Nossa formação, antes e durante, não dava capacitação para as pessoas fazerem uma vida de trabalho teórico. As pessoas não tinham condições de fazer isso, sem fraude. Então, aquilo foi um vexame histórico. Eu olhei aquilo, essa eu não lembro. Saí conversando. Conversei com uma moça que dizia que ela tinha o mesmo sobrenome que minha mãe, era afilhada de minha mãe, dizia que era nossa prima. Ela vivia muito lá em casa. A mãe ia ter filha, ela ficava hospedada lá conosco. Aí ela estava formada pela Faculdade de Filosofia. Eu fui conversar com ela. Eu estou nessa, eu acho que eu preciso ter uma saúde. Eu estou achando que eu devo fazer ciências sociais, o outro acha que eu devo fazer história, mas eu estou mais inclinado por ciências sociais. Ela, então vai, mas eu não sei os cursos, são os professores. Não, vai lá, tem um moço lá que está começando, assistente, chamado Fernando Henrique Cardoso. Vai conversar, eu combino com ele, você vai conversar com o Fernando Henrique, que ele dá opinião para você. Aí eu conversei com o Fernando Henrique, político, né? Sempre foi. Vem assistir uma aula minha, dia tal, às tantas horas. Eu fui lá assistir a aula, e agora eu vou fazer ciências sociais. Fiquei quieto. Tinha uns contatos, né? Tinha um sujeito que estava querendo fazer também, ele foi lá, arranjou umas apostilas, umas coisas, me emprestou, eu ia estudando toda noite, não podia fazer. Né? Fiz vestibular, entrei em segundo lugar, estava tudo bem. E aí comecei, mas era um constrangimento, porque as meninas, eu entrei no diurno, só tinha 3 rapazes, o resto eram as mocinhas. 18 anos, eu lá, e todo mundo sabia que eu era professor na outra escola. Essa eu nunca ouvi falar na USP alguém ter feito. O sujeito, não sendo professor, eu conhecia casos. Agora, sendo professor na escola, a escola inteira ficou sabendo. Eu fiz grandes amigos, inclusive o professor Florestan. Mas fiz aqueles 4 anos. Aí a turma da FAO já começou a ficar preocupada. Aí a coisa era complicada. Eu já tinha dois diplomas acadêmicos universitários. A conversa começou a ficar pesada. Porque o que estava faltando? Parte teórica conceitual, metodológica. O pessoal não tinha base. Só sabia olhar com o dedo e mostrar na fotografia. Sim. E dar a informação dava errada. Porque eles não sabiam. Então, eu recebi essa formação. Aí eu fiquei seguro, comecei a escrever. Aí eu conversei com o Lorival nessa época. Eu estou querendo fazer meu mestrado. Mas como? Traz aqui. Ele tinha sido nosso professor, né? Eu fugia para ver as aulas dele. Traz aqui o esquema da sua tese, me explica aqui o quadro. Ele tinha um quadro negro na sala dele. Eu fui lá e expliquei. Era um negócio das cidades brasileiras, que fiquei da minha tese. Expliquei tudo. Mas quando é que está? Eu fui ao Rio, fiz fotografias de todas essas cartografias. Eu tenho tudo isso provado com minhas provas. Me explica aí como é que é. É isso que é. Traz outra vez, fazer uma outra sessão. Explica. Quero ver outra vez se explicar melhor. Expliquei. Então, você não vai fazer mestrado, você vai fazer livre docência. Não vai fazer como o Florestan Fernandes, que fez um mestrado, a melhor tese da vida dele, fez uma... Não, você vai fazer livre docência. Falou, é isso que eu vou fazer. Já no vestibular era complicado, porque os que me conheciam como Fernando Henrique levantavam e saíam. Fernando Henrique nunca me examinou. Não dá para um colega de uma faculdade examinar o outro, ficar dando nota para ele. É muito complicado isso. Os outros que fizessem. A maior parte não me conhecia, não sabia quem eu era. Eles não sabiam que eu era professor de outra escola. Ele sabia porque eu estava lá, era chato. Se ele tivesse que dar uma nota baixa, ficava uma situação difícil. Ele não deu nota baixa, ele não examinou. Então,
eu fui fazer ciências sociais. Fazendo ciências sociais, ciência política, essas coisas, eu fiquei com uma visão social sobre o Brasil. Os nossos cursos compreendiam ciência política, por exemplo. Então, que pegava o Estado, a administração pública. Então, eu comecei a ter noções muito mais claras disso, porque não existia um curso de política só, de formação. Existia um curso de ciências sociais, você fazia aquilo. E lá tinha muita gente que tinha carreira política. Sim. Da minha faixa de idade, naquele tempo. E alguns bons, muitos muito bons. Então, eu fiquei com clareza de coisas que eu não tinha clareza, porque, em primeiro lugar, eu estava cursando uma segunda faculdade na USP, então eu comparava. E vi uma coisa que eu posso falar e que foi fundamental. O pessoal da FAO, dentro de uma tradição politécnica também, via a faculdade meio como se fosse faculdade de física ou de química, escolas técnicas, ainda que de nível superior. Então, eles estudavam aquilo. O resto... Então. E eu fui percebendo como os arquitetos da FAO e os da Politécnica, e os politécnicos, mas sobretudo na FAO, lá estavam os politécnicos nos dando aula, e os mais moços também, e os arquitetos. Como, especialmente os arquitetos, não tinham noção das instituições do país. Quer dizer, você entra numa instituição fundamental, que é a universidade, e o que os professores da FAO faziam? Professores arquitetos. Eles estavam fazendo um projeto sobre o estacionamento, eles davam um trabalho de estacionamento para os alunos. Então, eles não precisavam estudar, eles já tinham estudado para fazer o projeto do escritório deles. E o aluno ia falar, eles já sabiam o que o aluno estava falando. Eles não tinham trabalho nenhum, quer dizer, a faculdade era uma extensão do escritório. O que me impressionou foi isso, que eles não tinham noção de como funciona uma universidade. Por outro lado, a FAO estava sob o domínio dos politécnicos, quando a doutora Inhaia saiu. Eles eram os únicos que tinham título, os arquitetos não tinham título, não podiam ser catedráticos, não podiam dirigir a FAO, não podiam ocupar os cargos de direção. Então, nós ficamos no segundo plano dentro da nossa faculdade. O pior foram os professores. E eles aceitaram isso, porque a relação deles era com o escritório. Com a instituição, era o seguinte, eles chegavam 10 minutos antes, não sentavam, em hipótese alguma, na sala dos professores, porque lá sentavam os engenheiros. Eles ficavam no saguão, tinha uma mesa como essa, ficavam lá junto conosco, por ali, numas cadeiras, conversavam. Depois eles iam juntos e iam embora para as aulas. Assim, eles não conversavam sobre a instituição. Eles não, legalmente, eles não podiam pertencer a nenhum colegiado. Portanto, eles não dirigiam a FAO. Mas eles eram dirigidos. Eles se submetiam a tudo aquilo. Se submetiam àquilo que estava ali, que os outros mandavam para eles. Porque o resto eles não paravam. E aí eu vou dizer como é que aconteceu comigo. Eu já falei sobre isso, mas tenho que repetir. O diretor me chamou, me indicou, falou com o professor da matéria, que era um arquiteto. Ele concordou, aí abriu o processo e o processo começou a correr na FAO para me contratar. Aí meu pai passou a maior parte da vida dele numa repartição pública de saúde pública, e que dirigiu, e portanto sabia como é que funciona uma repartição pública, as instituições públicas, é isso aí. Como é que aquilo funciona? Aí ele me chamou e disse, olha, senta aí, vou te dar uma explicação. Eu entendo do serviço público. Você não entende, você ainda não... Agora eu vou te ensinar para você começar a estudar e entender como é. Você tem que ver com quem está o processo. Vai procurar, pergunta se tem tudo certo, se pode encaminhar, como é que vai encaminhar. E você vai, de vez em quando, conversando com as pessoas que estão cuidando. Porque eles vão ver que você está prestando atenção e que aqui tem um prazo para ser feito. Se você não fizer isso, daqui a 2 anos você ainda não foi contratado, vai trabalhar 2 anos de graça. Porque ninguém vai se preocupar com o seu processo. Agora, só você. Você vai lá,
Conversa, cumprimenta, explica, pergunta como está, você não vai ofender ninguém. Queria saber, tem alguma dificuldade, alguma coisa que precisa fazer. Como é que está andando? Ah, não, agora vai para fulano. Vai lá no outro, faz a mesma coisa. Isso começou em fevereiro. Eles me nomearam em agosto. Eu achei que tinha demorado loucamente. Se você não tivesse feito o que você fez, daqui a 2 anos você ainda não estaria nomeado. E estaria trabalhando de graça. E nem saberia se ia ser nomeado realmente, porque muda o professor, muda o diretor. É o seguinte, você tem que saber como as instituições funcionam. No serviço público é isso. Tem regras, tudo é marcado, sabe quem é responsável pelo quê. Então você vai ver como é que funciona. Senão você nunca vai conseguir fazer as coisas dentro da universidade. Porque ela é uma repartição pública. Sim. E os outros também estão um pouco ligando. Eles cuidam da vida deles. Você, se não se posicionar, está perdido. Então, eu me preparei, estudei, fui ver. Primeira coisa, você já leu o Estatuto da Faculdade? Não, você vai ler o Estatuto. Vai lá pedir uma cópia, estuda o Estatuto. Você já leu o regimento, mas não é mesmo, não. O regimento é para administrar. Você vai ler o regimento, você vê como é que funciona. Aí eu vi como é que a universidade funciona. E os seus colegas nas ciências sociais sabiam de tudo isso, porque estavam Claro, estudando justamente. estudando ciências sociais, tem cadeira de ciência política, faz parte da formação deles. E também eu não ia discutir isso com eles, pedir para me ajudar. Eu tinha que resolver meus problemas sozinho. Então, aquele era meu pai, pegou, me ensinou, fui buscar o estatuto, coisa, e li, conversei com ele sobre isso. Tá? Aí, em 6 meses, 8 meses, saiu minha nomeação, porque eu fui fazendo funcionar. O que isso significa? Resolvi o meu problema na instituição. Fiquei, fui nomeado, tinha termo de contrato, quanto tempo leva, quando é que renova, porque renova, o que você tem que fazer quando tem que renovar. Quer dizer, ninguém vai fazer isso para você. Você tem que ver, saber quando é e vai ver, senão não renova o teu contrato. Não se ilude. Mas eu aprendi a pensar institucionalmente. Então, eu dei aula lá no 2, no velho esquema do assistente. Mas aí, quando eu vi que aquilo não dava com o que os professores sabiam, não é só o que eles ensinavam, o que eles sabiam, que não era universidade, eu vi que tinha que prestar atenção naquelas coisas e comecei a ver como é que as instituições faziam. Então, eu preciso fazer pesquisa. Bom, eu já entrei porque eu estudava. Toda essa história, para vocês entenderem como é que funciona isso. Não, isso para dizer para vocês como era a vida naquilo. Sim. E eu fui percebendo que na FAO, como eu acabei de descrever, nenhum professor tinha lido estatuto, regimento. Ele estava lá como se estivesse no próprio escritório, bobo alegre. E eu olhei aquilo, fui lá, estudei, meu pai me orientou, estudei. Quer dizer, não dá para trabalhar seriamente numa instituição, sobretudo numa universidade, sem saber como é que ela funciona. Não é ouvir falar uma vez, não. Você tem que pegar os papéis por em cima da mesa e estudar, tomar nota, grifar. Porque na hora de eu ser nomeado, se eu não soubesse tudo isso, eu não era nomeado, coisa nenhuma. O professor queria, o outro queria, mas o diretor que queria. Eu não conseguia, porque ele não sabia que havia vagas de professor não preenchidas. Eu sabia. Eu era o novinho que chegou, eu sabia. Ele que estava lá não sabia. Entendeu? Eu percebi que na FAO era tudo assim. Por quê? Porque os arquitetos trabalhavam nos seus escritórios. Eles tinham contratos de 2 anos. A cada 2 anos, renovava tudo. O diretor de plantão nomeava uma comissão de confiança dele, e o pessoal reunia e refazia todos os... Metade ia embora, eles traziam os amigos. Era isso. Eu notei aquilo, bom, o pessoal não vai levar isso a sério. Porque o negócio deles é um escritório, isso aqui é uma chega. Cada vez que renova, metade dos caras vão embora para casa. Então ninguém estava interessado em estudar estatuto, regimento, ninguém estava interessado em progredir na carreira. Essa era outra coisa. Ninguém queria saber de carreira universitária, só eu. Alguns, 2 ou 3, queriam, como Artigas, mais 1 ou 2, por razões muito mais políticas.
E, por outro lado, 2 ou 3 professores que vieram da Poli, já eram professores de arquitetura lá. Eles levavam a sério aquilo, mas não estudavam o regimento. É que meu pai me ensinou, entendeu? Que era de uma outra área, mas ele sabia que repartição pública é assim. Eu percebi essas coisas, mas eu fui fazer o curso de Ciências Sociais e vi a importância das instituições. A ordem social está no papel. Então, depois de ter lido, eu voltei a ler essas coisas. Aí já não era mais o professor da FAO que estava vendo isso, era o estudante de Ciências Sociais que estava vendo como é que funcionam as instituições do país. E eram 2 coisas. Uma era a minha vida na USP, a outra era ver que não eram aqueles professores da FAO. No Brasil, os professores universitários, alunos nem pensar, não estudam a instituição. Na verdade, quando você pega nas faculdades, uma faculdade como a de Direito, necessariamente, o sujeito estuda Direito, ele lê o Estatuto do Regimento da Faculdade de Direito de São Paulo e aprende a lidar com isso, porque isso é a profissão dele. Mas os outros acham que contratam advogado. Eles que estudam, ele que faz. Eles ficam de lado, o outro fica mandando dele. Então, eu, fazendo o curso de Ciências Sociais, aprendi a ver isso e estudar, pensar sobre as instituições. Por isso que a minha ação era diferente dos outros. Eu tinha consciência das condições que a gente estava vivendo. E vi que aquilo, daí por diante, era parte do meu trabalho. Porque numa cidade, o que funciona são as instituições. No país funciona, mas na cidade. Então, você não pode estudar urbanismo sem entender como são as instituições. Essa é a questão central. Então, eu fui formado pela segunda vez desse modo. Então, ao fazer minha carreira, primeiro orientado pelo meu pai, depois do que eu aprendi nas ciências sociais, eu tinha que levar a sério essas questões. E comecei a olhar, ver as coisas da FAO e da USP, e comecei a ficar preocupadíssimo. Porque realmente os que cuidavam das instituições eram os funcionários. Os professores estavam todos voando. Como dizia o outro do português numa anedota dessa, tivemos que abatê-lo a tiros. Estavam voando, estavam todos nas nuvens, feito bobos. Aí mudava o jogo político dentro, o cara ia para a rua, bons professores foram mandados para a rua, porque ninguém propôs o nome dele. E as coisas não iam funcionar porque elas não eram feitas para funcionar. E se são feitas para funcionar, precisa construir as instituições para que aquilo funcione. Não dá para ser diferente. Lá na Faculdade de Filosofia ficou claro como era isso. Quer dizer, se a FAO não podia ter congregação, porque seus professores não faziam concurso. Eles tinham concurso. Então não pode fazer parte da congregação. Se não pode ter parte da congregação, o diretor pega e manda gente de outras faculdades formar a congregação. Eles vão, a solução que eles acharam, não, vai para o conselho universitário. E o cara que está cuidando da faculdade dele no conselho universitário vai parar a estudar a história da FAO? Não vai. Ele volta de qualquer jeito. Então, era preciso ter profissionais titulados para constituir a congregação e a FAO ser independente. Qual era o caminho? Criar curso de pós-graduação para todo mundo fazer. Então, trabalhei para criar o primeiro curso. Primeiro eu fiz concurso. Depois de estar na Faculdade de Filosofia, eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Fazer concurso, fazer curso de pós-graduação e concurso. No momento que os cursos começaram a formar gente na FAO, os professores da FAO começaram a fazer concurso. O senhor falou que o curso de pós-graduação foi dada as aulas 2 meses depois que o senhor fez a livre docência. Foi. Nós montamos, o Juarez já tinha um doutorado. Juarez era de Fundamentos Sociais. Ele tinha na Faculdade de Filosofia, ele era sociólogo, mas não pela Faculdade de Filosofia. Mas ele era amigo de Fernando Henrique, filmaram lá e fez o concurso dele. Aí, eu era chefe de departamento, né? Depois eu botei ele como subchefe. Então, nós montamos, assim que eu acabei o concurso, nós conversamos, politicamente era fundamental, era uma lição de instituições. Montamos o curso de pós-graduação e levamos um susto, porque 120 professores, quase todos os professores da FAO foram fazer. Aí começaram a entender o problema, ninguém queria ficar de fora. Ninguém queria ficar de fora. De fora não era, ia ficar para trás, né?
E aí, em seguida, acabou o curso, nós organizamos concurso de doutorado. Abri para fazer doutorado. Apareceram uns 14 para fazer. Então, esses já podiam fazer livre docência. Quando acabou aquilo, a FAO tinha mudado. Começaram a prestar concursos correndo. O diretor disse, não, fulano, eles estão todos fazendo. Vamos montar a congregação. Claro, quando eu ia montar a congregação, eles montaram a dele. Só tinha engenheiro. Só que eu continuei. Agora eu entendi do assunto. Encheu de doutor de livre docência. Aí não dava mais. A solução deles foi, eles começaram a fazer concurso. Porque não dava, eles não podiam mandar na FAO daquele jeito. Nós não iríamos conseguir desenvolver as coisas nossas, definir os nossos programas. Eles não iam soltar a congregação. Por sorte, naquele tempo, foi fundada, foi criada a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa. Mais uma vez, as instituições. Era a instituição que patrocinava as pesquisas. Dava o dinheiro, mas exigia que você desse todas as explicações e mostrasse como aquilo ia funcionar. E, como eu estava interessado em pesquisa, eu estava na frente disso. Uma das suas perguntas é sobre isso. Eu e o professor Flávio Mota não era arquiteto, ele era professor de História da Arte e se formou em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia de São Paulo. Então, ele não tinha nada a ver, mas ele era um professor de História da Arte e adorava aquelas coisas da FAO. Muito bom professor. Ele também se preocupava. Agora, chegou um dia, ele e eu conversamos. Só nós dois na FAO pedimos dinheiro para a FAPESP, que estava criada. As outras escolas estavam abarrotadas de dinheiro. A FAO não tinha ninguém fazendo pesquisa. E nós íamos lá. Aí eu disse, Flávio, esse negócio está errado. Esse negócio aí, essa instituição não está funcionando. Mas por quê? Porque na FAPESP, a arquitetura está dentro da engenharia. Veja que burrice. Está dentro da engenharia. Aí os engenheiros é que vão julgar o nosso processo. Nunca aprovaram nenhum. Não só não entendiam do assunto, como queriam não entender. O dinheiro era o deles que estava dividindo por outro. Eles se sentiam perseguidos. Tira esses arquitetos daqui. Aí, o que nós vamos fazer? Eu disse, não, vamos lá fazer uma visita. Eu era o terceiro diretor da FAPESP, que era muito inteligente, e ele começou a me falar sobre as instituições, e eu me entendi muito bem com ele. Aí nós fomos lá e disse, professor, aqui tem uma coisa errada. A arquitetura está dentro da engenharia. Nenhum projeto nosso está sendo aprovado. O senhor acha que os engenheiros vão dar dinheiro da engenharia para a arquitetura? Não dá. A arquitetura é um assunto, a engenharia é outro. Vocês têm toda a razão. De hoje em diante, os funcionários vão receber. Não é junto, a arquitetura está instalada. Mas isso vai ter que ser fazer um ofício, mandar para o conselho, que é complicado, porque são pessoas que não são funcionários dele. Vai levar, meu cálculo, de 2 a 4 meses. Se deixasse, ia levar 1 ano ou 2, mas eu vou fazer isso andar, porque se é justo, tem que ser feito. Então, vocês podem começar a trabalhar, porque vocês passaram a ter um... É isso que você me perguntou. Se eu não tivesse começado a pensar nas instituições como instituições, isto tem que ser assim, eu nunca iria chamar o Flávio e dizer, Flávio, vamos mudar esse negócio. Quem mudou? Fomos nós dois. Eu não pretendia virar diretor. Até porque eu fazia, como todo aluno da FAO, preparava tudo isso, sendo um simples assistente recém-formado. Eu ia montando isso. Desde o começo, nós, alunos, vivíamos a FAO desse jeito. Não ficávamos pedindo licença. Mas o que eu fiz? Eu estudei arquitetura no Brasil com o Gustavo, viajei no Brasil e com outros, fotografei. Aprendi a estudar como os nossos professores deveriam fazer, e alguns faziam. O professor Eduardo de Mello era um grande fotógrafo, viajava, ele tinha dinheiro de família, ele viajava ao Brasil fotografando, e depois em outros países também. Era a nossa rotina. Agora, eu participei daquelas coisas através do GEFAL. Eu não me programei para ser professor. Eu estudei. O Gustavo, ele tinha um jeito que ele pegava os mais moços e preparava. Ele fazia isso. E ia doutrinando, preparando para serem professores.
Ele foi me procurar e disse, eu vejo que você não está estudando para quando se formar ser assistente de arquitetura no Brasil. Você está pensando que eu quero esse lugar, eu não quero. Você precisa se preparar porque você é que vai ser professor. Ele me fez a pergunta, está aqui a resposta. E aí eu estudei, larguei tudo e só estudava material do Brasil. Os tratadistas, os viajantes, li tudo. Em 2 anos eu li o básico. No fim ele vendeu a coleção de revistas do Spam para mim a baixo preço. Eu continuei, ele está aí dentro. Mas se abrir, não está o meu nome, está o nome do Gustavo, que já se foi o ano passado. Então, mas foi o Gustavo que armou isso. Aí eu também comecei a armar politicamente, como ele fez para os outros verem. Entende? Isso não era eu e ele, era a faculdade. Nós temos. Segunda coisa muito importante, a Poli mandou para nós os professores catedráticos, era normal. Eram professores que eles trabalhavam numa disciplina secundária da Poli, eles não punham. Uma era construção civil, mas aí ia vendo as técnicas de construção civil. E o Lira era assistente numa dessas. Extremamente simpático, conversava muito bem. Então, quando fazia trabalho, a gente tinha que trabalhar na sala com ele, prancheta, etc. Mas ele levava uma tarde inteira conversando. Ele ficava conversando muito com a gente sobre a faculdade. É como se fosse a faculdade dele. Então, ele viveu, então, aí ele chegou para nós e disse, olha, quem tem que ver como voltar aqui como professores são vocês. Vocês precisam prestar atenção no que eu estou falando. Esses professores estão aqui, eles não ficam aqui, eles não param aqui, eles não se interessam pela FAO, não estudam na FAO. E mais, ninguém sabe tudo o que acontece na FAO inteira, só vocês que são alunos de todos os professores. Vocês assistem todas as aulas. Vocês sabem que aulas são boas, que aulas são ruins. Como é que tem que resolver isso? Vocês têm que se preparar para ser professores da FAO. E ele era politécnico. Mas não era da nota mandona, sabe? Sim. Aí o Gustavo me fala isso, eu aceitei o desafio. Então, eu desativei tudo que me atrapalhava e durante 2 anos me preparei para ser assistente de arquitetura no Brasil. Aí, no outro ano, no fim de um ano, aconteceu o seguinte, o professor Eduardo Dias de Mello era o titular, quer dizer, ele não era catedrático, ele não fez concurso nenhum. Ele dava aula, era o professor de arquitetura no Brasil. Ele, como era um homem de família rica, durante muitos anos, ele viajou pelo Brasil inteiro e fotografava. Agora, ele era um fotógrafo primoroso. Então, os slides eram muito bonitos, ele mostrava, nós alunos nos interessávamos muito por aquilo, e nos ajudava. No meu caso, eu vi coisas que de outro modo não veria. E ele era um homem muito educado, muito gentil. Foi viajar e viu o começo da industrialização da construção civil na Europa, nos Estados Unidos. Voltou, se o Brasil precisa ter isso. Como era de família rica, ele achou que ele podia fazer. E chamou 2 amigos que também eram ricos e disse, nós 3 vamos fazer isso. E aí apareceu um advogado muito inteligente, me falou, não, eu organizo isso para o senhor. Então, no fim de um ano, os 3 estavam em concordado, o advogado estava milionário. Aí ele teve que trabalhar fora do escritório dele durante algum tempo para recuperar a condição dele. Aí, há pouco, a faculdade era uma situação difícil para ele. Ele foi nomeado, foi presidente do IAB, foi nomeado num cargo em Brasília, que ele acompanhava as obras do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa, etc. Ele era um fiscal de alto nível. Então, ele tinha que passar a semana lá. Aí ele vinha correndo de avião na quinta-feira à noite para chegar na sexta de manhã nos dar aula. Ele dava boas aulas porque ele conhecia tudo aquilo, os slides eram maravilhosos e a coisa ia. Mas os tempos estavam mudando um pouco. De qualquer forma, o Gustavo disse, vamos convencer o professor a se contratar como assistente. Eu não acreditei, mas continuei estudando e preparando. Aí a FAO recebeu um outro engenheiro como diretor da Poli, que tinha acabado de fazer concurso de cátedra na Poli. E naquela rodada dos engenheiros, o professor foi ser diretor da FAO. Mas antes disso, ele foi professor, ele foi aluno. Aí o Gustavo vai lá e começa a contar, ele não diz que ele que mexia a cabeça,
Ele começa, ele faz pesquisa, ele vai aos outros estados, já foi o Brasil inteiro, ele fotografou tudo no Brasil, os termos slides, ele dá aula para os... Aí isso foi mortífero. Ele disse para o diretor, o professor está viajando o tempo, quem dá aula para os alunos é ele. Antes do exame, ele dá 2, 3 aulas, os colegas todos foram aprovados. O diretor disse, não, então eu vou nomear esse rapaz, Gustavo. Manda ele vir aqui. 15 de dezembro, era o dia da nossa formatura, você vai ser nomeado. Aí virou o ano, dia 4 de janeiro, eu fui chamado pelo diretor da faculdade. O antecessor dele disse que ia abrir concurso naquela cátedra. Quando ele disse, vou abrir os concursos na FAO, e o senhor vai fazer o concurso. Você está enganado, o senhor não abre esse concurso. Eu não vou fazer um concurso para disputar a cátedra do homem que foi meu professor. Na hora que ele está na situação que está, o senhor acha que eu vou fazer isso com ele? Não vou. O senhor não abra esse concurso, porque eu não concordo. E não sei de outro que possa concorrer. Ele não abriu. Mas o professor morreu sem saber que eu fiz isso. Ele não é o que você possa imaginar. Era uma coisa feita por nós alunos. E aí comecei a ajudar a entrar em outros lá. E quando já era livre docente, demos o primeiro curso de pós-graduação, o primeiro concurso de doutoramento. 10 professores assistentes da FAO foram conversar comigo, Joaquim Guedes, Miranda Magnoli, não sei o quê. Eu fui orientador deles todos. Eu levei 10 para dentro. Então, era feito, nessa hora nós éramos estudantes. Nós fazíamos as coisas com muita simplicidade. Também, se não desse certo, nós íamos fazer outra mais adiante. Não tinha essa, agora eu vou ser diretor. Ninguém me pôs como diretor, eu nunca me propus ser diretor. E quando o outro disse para eu disputar, eu disse que não faço isso de jeito nenhum. Entendeu? Eu estava lá conseguindo ter um lugar para ser pesquisador. Então, eu fiz a livre docência. Quando acabei a Ciências Sociais, eu estava preparando a tese. Em seguida, ficou pronta, porque não era de graça que eu estava lá. Aí era da evolução urbana do Brasil. E só havia uma disciplina dessa no Rio e outra em Belo Horizonte. E de Belo Horizonte, esqueça. O do Rio era um homem inteligente, como ciumentíssimo. Ele começou a ficar querendo me baixar as notas. O professor Euripides, que estava presidindo, não deixou. Aí eu já era o primeiro livre docente da faculdade. Aí por isso é que eu orientei os doutorados dos colegas. Sim. Fui o primeiro. Era tudo assim, um pouco improvisado, não é? E, por outro lado, com ousadia. Nós não recuávamos, nós tínhamos que enfrentar as coisas. E o professor Lira estava lá, não, vocês têm que tomar, sabe como é que é? Não, era gente que achava que isso era o certo e assim que tinha que ser. E o Gustavo dedicou uma parte da vida dele a isso. Sabe? Eu, nessa altura, tinha concluído já Ciências Sociais e estava publicando meus artigos, fiz publicações de coisas. E preparei, nesse período, a tese de cátedra. Fui preparando, como eu sempre fazia. E já vou fazendo, depois a gente vê o que acontece. Aí, o diretor abre o concurso e eu faço. Eu fui o primeiro ex-aluno a fazer cátedra. E eles sabiam perfeitamente o que isso queria dizer. Quando houvesse indicação de diretor, na lista tinha que ter o único catedrático da FAO. Eles puseram uma faixa lá na entrada, Nestor diretor. Deu bode lá na cabeça dos outros, nem querendo saber. Deu um pânico lá na velha Tem guarda. foto disso? Tem foto disso? Tem. Eu acho que eu tenho uma, não sei mais onde, mas tem. Quando eu estava na sala, era Dente, Edgar Dente, aquele que está dirigindo São Carlos, eram os taludos, pegaram. Quando eu fui saindo no corredor da sala dos espelhos, me agarraram, saí carregado até. Eles foram me deixar lá do lado de fora. Sim. Aí a conversa era outra, né? Aí ninguém mais podia me tirar, e aí eu falava muito mais grosso. Mas começamos a dar curso para formar os outros. Por isso que eu formei uns 10 ou 15, naqueles 2 anos, formei uns 15 doutores. Conhecia a FAO, não conhecia a minha casa. Porque a FAO era a minha casa. Eu passava tanto tempo ou mais tempo dentro da FAO do que na minha casa. Eu era professor em tempo integral. Ficava lá, naquele tempo, 6, 8, 10, 12 horas lá na minha casa, eu ficava pouco. Saía correndo de volta para a FAO. Mas
Eu sabia que ia haver isso, é claro que ia haver. Um ex-aluno vira catedrático, você acha que os alunos vão ficar comendo mosca? Coisa nenhuma. Eles se organizaram. Quando eu saí carregado com a faixa, eu vi também a reação que eu ia sofrer. Não deu outra. Eles fizeram o possível porque eu não fosse. Mas aí eu montei, depois o que veio o Lorival. Eu me dava bem com ele foi meu professor, era amigo dele. Então, a gente sabia o que se passava dentro do conselho, na cabeça do reitor. Então, esse jogo tinha que ser feito. Né? E os alunos, obviamente, eles sabiam o que significava, mudava a FAO inteira. Era outra coisa. Era a consolidação desse projeto que o Gustavo começou lá no GFAO, assim, também, Isso né? aí. Todos nós olhávamos isso, é isso que nós precisamos. Não era, sabe, eu me enfiei lá, não era. Eles é que foram pedir por mim. E, ao mesmo tempo, me cobravam que fizesse coisas. Dos 3 laboratórios de serviço. Eram oficinas dirigidas por artífices, menos do que mestre de obra. Para a FAO, aquilo não tinha importância, para quem dirigia a FAO, não tinha importância nenhuma. Eu fui e transformei em laboratório de prestação de serviços. E, como eu disse há pouco, eu contratei alguns dos melhores profissionais nessa área. Cristiano Mascaro continua sendo o melhor fotógrafo de arquitetura no Brasil. Era meu aluno lá, eu era amigo do pai dele, era professor da Faculdade de Filosofia e Educação. Mas a gente sabia um ou outro, cada um sabia o que o outro fazia, não precisava estender a conversa. Começa a conversar, senta aí, vamos acertar as coisas. Então, é claro que era isso que ia fazer. Eu fiquei muito satisfeito. Ele levou o Sócrates, que era o único grande restaurador de fotografia em São Paulo, trabalhou lá na FAO 1 ano ou 2, antes de ir para o Instituto de Estudos Avançados. Aí ele começou a subir. Ele estava lá prestando serviço, mas ninguém deixava ele crescer lá, não. O Cristiano levou para a FAO. E o Lúcio Gomes Machado. Eu sabia, porque era amigo do pai dele, sabia que o Lúcio se interessava. Ele voltou da Europa estudando coisas de artes gráficas. Eu, quando criei o laboratório, chamei o Lúcio. Aí o Lúcio me diz, olha, cuidado com esse negócio aí. Agora, não vai sair comprando tipografia. Eu comprei uma pequena, histórica. Porque agora existe um negócio que é computador. Você senta lá e diz, onde é? Como é que é? Então, vamos comprar. Importamos a primeira para a FAO, das primeiras do Brasil. Então, na fase que eu era diretor, mas não era catedrático, não tinha estabilidade política, tínhamos 4 ou 5. Léo Nishikawa, que era do meu tempo, ele era assistente de conforto ambiental, ele foi para a França 2, 3 vezes, estudou muito lá. Era complicado, Léo, neurótico que era uma coisa, mas era meu amigo, ele e ela, com essa turminha eu tinha uns 5 ou 7 que me ajudavam na diretoria da FAO. Não tinha nada a ver com o exercício profissional. A gente organizava as coisas. Aí a Maria Adélia, um dia, eu disse, bom, agora o orçamento é esse, nós precisamos desse dinheiro. E 2 bilhões, 3 bilhões, um negócio assim, que naquele tempo já assustava. A FAO tinha o pior orçamento da Universidade de São Paulo, tratada como o resto. Era igual ao da Escola de Enfermagem, que é um setor da Faculdade de Medicina. Tudo que elas precisam, a Faculdade de Medicina compra. A FAO era igual, era um lixo. A Poli foi nos jogando no lixo. Eu fiquei quieto. Né? Aí eu era diretor e conversei com Maria Adélia. Ela disse, não, peraí, eu trabalhei com o Delfim, ele era secretário. Eu trabalhava na parte financeira que dava os auxílios para a USP, inclusive. Você só precisa fazer isso, senão os dinheiros vai para as outras e não vai para a FAO. Essa foi uma parada difícil. Nós saímos do nível da escola de enfermagem e fomos para o nível de primeira linha, das 10 maiores orçamentos da faculdade, da universidade. Comprei a grande impressora igual a da reitoria. A FAO tinha a melhor impressora da universidade. Eu não regateei nada, eu arrumei tudo que precisava. Agora, tinha uma equipe de guerra. Né?
Maria Adélia, o Léo conseguia ser chato, coitado, mas tinha que ser, porque se não fosse o cara teimoso, não conseguia as coisas. Nós tínhamos tudo que nós precisávamos. Tudo que mais moderno eu sabia por aí, de design, disso, daquilo, eu levei para a FAO. Sabe, eu conheci os outros do conselho, eu estava no conselho, diretor, conheci os outros, conhecia os orçamentos dele. Você acha que eu ia ficar feito bobinho sendo enganado por ele? Nada. Eu só pedi licença, posso ir lá e pedir para a FAO? Pode. Então é o seguinte, marcamos a entrevista do reitor para quarta-feira, tal horário. Tá bom, tá bom. Na véspera, eu fui com a Maria Adélia lá, daí sentei com ele. Ela prometeu uns livros que o sujeito queria, nunca deu os livros para ele. E o economista da Secretaria da Fazenda. Ele deu tudo que eu pedi. Nós orçamos o negócio, a FAO tinha um orçamento, sabe, como um complemento da engenharia, né? Tinha tudo. Tinha tudo. Agora, não fui eu individualmente. É um negócio que nós construímos coletivamente ao longo desse tempo. Chega uma proposta do diretor da Politécnica, que era moço, dinâmico, etc., pedindo autorização do conselho, porque já estavam na cidade universitária, com a Poli Nova. Eles pedem licença para vender a Poli Velha, por uma razão muito justa, para com o dinheiro fazer mais residência para os estudantes, junto com o prédio que eles já tinham lá na cidade universitária. Uma coisa respeitável, muito justa e respeitável. Então, elas começaram a falar. Aí eu disse, olha, pedi a palavra, isso me preocupa muito. Não é um caso especial, mas é um exemplo do que se trata. Eu faço parte do Conselho Estadual. Na Faculdade de Arquitetura nós temos curso estudar, restauro e conservação dos bens culturais. Me preocupa muito a situação da USP. Porque a USP tem alguns edifícios, como é o da FAO Velha, extremamente preciosos. A USP tem uma coleção enorme de museus com acervos enormes que estão lá. E tem outras coisas no gênero. E não tem ninguém cuidando desse patrimônio cultural. A USP não sabe que existe defesa de patrimônio cultural. E nós somos muito ligados ao IFAM, ao estadual, ao municipal. Os nossos professores trabalham nessas instituições. Eu acho que nós temos que criar uma comissão. A USP não pode aparecer em público como uma instituição de grande porte que não reconhece nenhuma responsabilidade dela sobre esses acertos. Isso está errado. Daí pediram a palavra, sobretudo as bancadas, como nós chamávamos, ou eles chamavam, que eram as dos estudantes, dos assistentes, entendeu? O pessoal mais jovem, disse, claro, são já, começaram a falar. Aí o diretor da política ficou assustado, o reitor ficou assustado. Disse, olha, isso vai ser mais um abacaxi, vai ter mais um prédio, mais secretária, mais administração, mais não sei o quê. Mas a outra alternativa vai ser criticada publicamente, porque ela é irresponsável. Ela tem um prédio como o da Rua Maranhão nosso, que é uma preciosidade. Aí o reitor acabou me dizendo, eu moro lá ao lado, aqui lá não tem nada, tem um prédio velho. De fato, o meu antecessor era um cretino, deixou o prédio todo escorrido, sujo, abandonado. Fechou a porta da Rua Maranhão, mudou para a cidade universitária. Era um cretino. Era difícil responder a isso sem ser grosso. Mas aí isso foi no dia seguinte. Eu fui, não, então vamos lá. Amanhã, às 10 horas, nós vamos ver o prédio. Você não conhece, não conhecer. Não tem nada lá, tem um prédio sujo dele. Não tem. Ele entrou no prédio, entrou no saguão. Nossa, eu nunca tinha entrado aqui. Eu não sabia que isso estava aqui. Isso tem que estar no roteiro turístico da cidade. Veja o que é a loucura dessas coisas. E a sorte é que ele era honestíssimo, correto, etc. Ele disse, não, isso tem que estar no roteiro turístico da cidade de São Paulo, as pessoas têm que conhecer. Ele não entrou em roteiro nenhum, continua felizmente lá de lado. Mas nós conseguimos o dinheiro, restauramos.
E trabalhamos muitos de nós nisso, porque vários desses conselhos ou eram funcionários, o Carlos Lemos, muito bom funcionário de restaurante. Aí voltou a pauta, foi aprovado, mas já foi as comissões, sobretudo os moços, me apoiaram. Aí ele, vão formar uma comissão, então vocês têm que fazer isso, um aquilo, para organizar, tem que ter uma proposta técnica administrativa. Ele primeiro me disse, imaginou que ia levar 6 meses. Juntei com aqueles moços, 4, 5. Trabalhamos 2 semanas, está aqui, na sessão seguinte. Como? Vocês conseguiram fazer? Eu nunca vi fazer uma proposta para o conselho em 10 dias, 15 dias. Mas está aí, a proposta, o conselho aprovou, estava criada a comissão. Então é o seguinte, esses que fizeram agora vão ter que tocar esse negócio aí. Eu disse, tá bom. O que você precisa? Eu preciso de uma secretária e um ajudante daquilo. Como? Você não pode tocar? É assim que é. Cada vez ele ficava mais espantado. Ele pensou que a gente fosse pedir. E restaurar, tem uma bolsista que eu peguei para o departamento, acabou de chegar de Florença, fez curso de restauro lá, terminou na Itália. Então está aqui, dona Fulana, começamos com ela. E tem os professores do nosso departamento que trabalham nisso. Aí vamos organizando. E começamos. Aí nós começamos aí a Roma, porque eu disse, o diretor em São Paulo é nosso professor, é o Janjão, como chamava. Ele era um ótimo profissional, porque ele foi estudante, foi estagiário lá, e ele aprendeu tudo. Quando ele entrou, aí começou a trabalhar imediatamente, dava aula, e dava aula dentro da faculdade sobre isso. E nós estávamos no departamento, pegávamos os interessados, e começamos a casa da dona Iaiá estava ocupada com casa de jogo na Bexiga. Era assim. Se você registrasse, acho que alguém ia para a cadeia. Era um cara que jogou, alugou, disse que era uma coisa muito simples. Não era, ele fez uma casa de jogo num prédio da USP, dentro do bairro do Bexiga. Era a casa da dona Iaiá, que está lá. A comissão hoje mora lá. É a sede. Mas saindo de um prédio um para o outro. A FAO, obviamente, era uma festa. Mas aquela parte, saindo do saguão, que você conhece bem lá, saindo do saguão, indo para a biblioteca ali, não estava restaurada. A Regina não restaurou naquele momento, naqueles meses. Aí depois o Júlio Catins, que foi, sei lá, no órgão ligado à diretoria. Aí ele foi lá e trabalhou naquilo uns meses. Ficou uma beleza a biblioteca. Nós não tínhamos nunca visto aquilo que estava... Aí mandou passar a coisa assim por cima, pintou tudo em cima quase. Ela deu um trabalho para restaurar aquilo. Essa é uma história que não é só minha. Eu acho que já era catedrático. Aí eu fui convidado a ir a Brasília. O que estava acontecendo? Aí depois eu digo o que eu fiz, que é só informaçãozinha, não é relevante. Como o Oscar Niemeyer foi posto para fora da FAO, ele foi posto para fora da Faculdade de Arquitetura de Brasília. Oscar Niemeyer tinha feito o projeto do prédio da Unesco e todo mundo sabia que ele é que tinha feito, não era o Corbusier. E ele ficou com prestígio no meio dos arquitetos do mundo e ficou professor da FAO de Brasília. Então, aí veio o governo militar, o americano já sabia que podia, tira esse jeito, tiraram. Os alunos entraram em greve e ocuparam a faculdade. Ficaram lá 2 anos, morando mesmo. E a administração não entrava mais lá. Acabou a faculdade, praticamente. O Geisel pegou coisas assim, sem falar nada, e arrumou. Então, a Universidade de Brasília a Faculdade de Arquitetura tem que reabrir. Aí, o que ele fez? E os alunos estão lá dentro. Nós queremos que eles saiam e a faculdade possa funcionar. Se nós fizermos mal feito, os alunos não vão sair. Se fizermos mal feito, os professores vão brigar. Né? Os militares vão brigar. Então, ele vai e pega o diretor da Faculdade de Arquitetura de Porto Alegre, Miguel Alves Pereira, que depois eu levei para a FAO como diretor. Fiquei amigo dele. E o Miguel fica diretor porque ele era o presidente nacional do IAB. Então, quem era o único brasileiro que podia ser nomeado diretor da Faculdade de Arquitetura de Brasília? O presidente nacional. O IAB vai reabrir a faculdade,
Não tem arquiteto ou estudante de arquitetura que seja contra. Entendeu? Agora, no meio de governo militar, mas ele é militar, ele é militar. Ele vai põe o presidente do IAB. Quem vai abrir é ele. Então, o Miguel vai presidir. Naquele momento, eu fiz o concurso de cátedra da FAO. Ficou duas coisas. Uma faculdade de arquitetura e urbanismo que não tem urbanismo. Mas da arquitetura moderna. Então, tem que ensinar. Então, prestaram atenção no meu concurso, porque ninguém estava conseguindo fazer concurso em faculdade de arquitetura nenhuma. Eu consegui, tirei nota quase 10. Miguel fica sabendo que eu dei o curso. Segunda coisa que Miguel fica sabendo. Era a disciplina de evolução urbana, era da história da urbanização e do urbanismo. Eu já tinha feito a livre docência. Então, todas as escolas do Brasil estavam prestando atenção no arquiteto de São Paulo, que deu o curso de urbanismo e planejamento durante a graduação e não na pós-graduação, que só tinha no Rio e Brasília. Então, eu vou para Brasília. E aí, como é que ele faz isso? Ele também era maneiroso. Ele me convida para dar um curso sobre o tema da minha tese. Então, eu devia dar um curso breve, porque o curso de lá ainda não tinha começado. Ele tinha um mês, e aí entrava no ano seguinte, e ele começava o curso em seguida. Com habilidade, diplomacia. E eles me convidam, eu vou lá com essa antecedência, começo de dezembro, fui com a mulher, a filha que estava desse tamanho. Vamos lá para o hotel, nós três. Mas outros também chegaram com as filhinhas pequenas, elas brincavam lá fora. E eu dei o curso, e eles assistiram, claro, era o único curso que se dava lá, todo mundo assistiu, gostou. Eu gostei demais de ficar lá. O projeto da acomodação não era do Niemeyer, era do Lelé. Inteligência, uma coisa fora do comum, Lelé. Lamento não ter convivido muito com ele. Era um cara extraordinário. E eu fiquei dando aula lá. E o Miguel de olho vendo aquilo. Ele era o presidente nacional do IAB. E aí ele vai dar um curso durante um mês, porque aquele era o curso de introdução. Aí abriu em janeiro, eu fui contratado outra vez para dar um curso em janeiro. Então eu fiquei lá uns 2, 3 meses. Aí o Miguel, meu amigo, gostou do estilo de coisa política, administrativa. E aí ele me chamou e disse, olha, tem um negócio aqui que eu quero que você veja. Nós estamos com a crise dos excedentes. Sabe o que era a crise dos excedentes? Não tinha vaga, sobretudo quando... Olha, outro dia eu estava revendo o que eu tinha escrito aí, não pode. As moças do Brasil resolveram entrar nas faculdades, o resto era conversa. E quando elas foram no vestibular, não dava mais faculdade para todo mundo. Então, começaram a pedir. E aí os particulares começaram a inventar universidade de picareta por aí, faculdade de picareta. Isso nos deixou preocupados. Medicina ficou preocupada. Gente, faculdade de medicina de picareta. Estava assim. Dá dinheiro. Arquitetura tinha... De repente tinha um monte de faculdade, 14, 15, formando. Eles, olha, só o IAB pode resolver esse problema. Eu fui ao Ministério da Educação, na Diretoria de Assuntos Universitários, é um jeito excelente. Você tem que fazer o que fizeram na medicina. Você cria a Associação de Escolas, que representa as escolas, e cria, ficava a CIAL, Comissão de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, do Ministério, que vem e fiscaliza. Eu estava na comissão. Então, ele, eu e mais 3 ou 4, só nós. E visitamos todas as faculdades de arquitetura, não sei, eram 15, 18, conhecemos o Brasil inteiro. Gente muito interessante, bestas quadradas, animais. O professor de hidráulica dirigia em Belém, tomou conta, poder. Ele era um milico, tomou conta do curso de arquitetura, para ganhar um tanto. Nós conseguimos tirar. Foi para a rua. Os outros aí já queriam me bater aqui em São José dos Campos. Quando eu fiz uma piada grossa com eles, levantaram. E outros sentaram. Meu carro oficial está lá fora me esperando, está lá da FAO o carro. O ministro é que me pediu para estar aqui. Então, o senhor... Eles milicam, aprenderam a obedecer desde moço, mas eles levantaram das cadeiras para me bater. Engoliram o meu desaforo. Tinha caído um avião da FAB, que é fabricado em São José. E eles tomaram conta da faculdade de arquitetura e fizeram um programa e puseram todos os arquitetos para fora. E eu fui lá, o ministro chamou, telefonou, mandou falar. Eu fui, se eu quer, peguei o carro da FAO, fui lá. Cheguei lá, e ele começando a enrolar, pensar que eu era bestinha.
Eles puseram todos os arquitetos para fora, pegaram um arquiteto recém-formado, não tinha 2 anos de formado, mandaram fazer o regimento da FAO. Eles tomavam conta de tudo. O Miguel, como presidente do IAB, programou isso junto com o Ministério, essas 2 comissões, as notas aqui. A BEA e tem o nome da outra. A BEA e CEL. A CEL é a comissão, eram os nós com o Ministério. A BEA era a Associação Brasileira. Ela existe até hoje. Há uns 2 anos fizeram a reunião aqui em São Paulo, foram me procurar para cumprimentar, porque amanhã agora, eu comecei a contar. Eles não sabiam mais a origem, porque ficou fechado há muitos anos. Mas, olha, foi uma experiência de vida maravilhosa. Mas isso foi o Miguel Pereira que organizou. Como eu estava em Brasília, ele aproveitou, porque naquela altura, como eu disse, eu tinha criado 2 matérias numa faculdade de arquitetura, os outros saíram criando por aí, eu era respeitado nessas coisas. E o Miguel me deu um apoio muito grande. E os outros companheiros lá eram muito bons do Ceará, maravilhosos, eu arranjei bons amigos. Mas essas 2 comissões não fui eu que criei, eu era membro delas. E levei coisas para a FAO e apoiei. Aí sim, o Miguel me encomendava, eu fazia programas de curso para professores em áreas difíceis. E depois organizava as primeiras aqui, depois uma em cada estado, cada região. Então, eu organizei as coisas difíceis. Professores de paisagismo, só tinha 2 no Brasil. Chamamos os professores, que ligamos para eles, convidamos para dar curso. E mais outras pessoas, botânicas, etc. Organizamos, avisamos as faculdades, todos mandaram candidato para fazer curso. Conforto ambiental era uma expressão que foi criada na FAO em lugar de física. Era o professor Sintra do Prado, mas aí no lugar dele, ele já estava mais velho, veio o professor Pompeia. Os filhos dele andam por aí, são bons pesquisadores. Era física, eles eram físicos, mas se adaptaram ao nosso padrão, felizmente, dos arquitetos. Então nós fizemos, era muito bonito isso, porque cada faculdade do Brasil, não me lembro mais quantas dezenas que eram, eles mandavam seus moços para fazerem os cursos. E nós fazíamos uma reunião dos professores por área a cada 2, 3 meses. Eu ia fazendo isso, mandando para o Ministério, eles mandando dinheiro, eu realizava, eu tinha uma equipe de trabalho. Então, não fui eu que criei isto. A ideia central era do Miguel, era o papel da comissão. Era uma comissão nacional. Então, nós fizemos, por exemplo, História da Arquitetura, nós fizemos em Salvador. A outra, sabe como é que era? Era muito bonito isso, viu? Você conviver com os colegas do Brasil inteiro. Mas quem organizou o básico disso foi o Miguel Pereira, como presidente do IAB e como presidente da comissão. Queria aproveitar a presença da nossa diretora e membros da congregação para destacar um ponto. Quero dizer umas últimas palavras de sentido propositivo e não retrospectivo. É um modo de um pesquisador agradecer. Refiro-me ao que chamo de projeto Abrão Sanowitz. Durante muitos anos, e foi chefe do departamento de projeto há muito tempo, durante muitos anos, Abrão propunha que nós trocássemos de departamento durante 1 ano. Ele levaria mais projeto para o departamento de história. E eu levaria mais pesquisa para o departamento de projeto. Para mim, uma ideia excepcional. Nos últimos anos, essa proposta não me sai do pensamento. E, sobretudo, porque eu deixei passar. Não posso mais fazer o que propunha Abrão, porque ele se foi. Mas posso transmitir essa informação e destacar sua importância. Pesquisa sobre as condições de práticas profissionais de nossos ex-alunos, as condições de inserção no mercado de trabalho, se relacionam com o mundo imobiliário ou em outros, como são exemplos fundamentais, os estudos, inclusive de design. Podemos ainda assuntos mais importantes, não faltam. Basta observar o que se faz em outros campos universitários e profissionais, não é?
no modo formal ou informal, politécnica, economia, medicina, o que é o Hospital das Clínicas para Medicina, tudo é pesquisa. Então, a pesquisa para a prática profissional é fundamental para orientar o trabalho, sobretudo dos que se iniciam. Agora que nós temos alunos diferentes, os nossos alunos não provêm mais das classes mais ricas e classe média alta, provêm de todas elas. E nós temos alunos de design que vão ter os mesmos problemas de inserção. É fundamental fazer pesquisa, levantar dados, começar pelas estatísticas, informações básicas de pesquisa sobre as condições de exercício profissional. Esse é o projeto Abrão. Está entregue.